para entrosar com o grupo, não deu tempo. Já falei muito disso, acho que a diretoria errou muito. Tirar o Dorival e colocar o Vitor Pereira. E não é por causa da derrota, não. E não é uma questão de colocar o Vitor Pereira, né? Eu concordo com você, eu acho que assim, o erro foi tirar o Dorival. porque não jogou com alto rendimento. Enfim, a gente vai voltar já falei sobre isso, aqui mas assim, desde antes. Eu acho que o Gabigol, assim, ele tá certo como líder, trazer uma atmosfera melhor. É o grande jogador, o craque tem que fazer isso mesmo. A voz escutada, assumir, realmente, sim. para ali, dá a cara, dá a entrevista, tenta apaziguar. Só que os comentários que foram feitos sobre o ambiente também veio deles. Porque quando o treinador vai na coletiva e fala que precisa de reforços, é que ele já detectou falhas no grupo. Então, ele deu argumento para que todo mundo comentasse. Quando alguns atletas vão e também dão uma entrevista dizendo que não estão entendendo, a gente começa a especular, o que está acontecendo? E principalmente o Vidal, que ficou o ano todo com o Dorival e não teve esse comportamento e não era titular. Sim. Não foi titular. Jogou alguns jogos, entrou em alguns, mas nunca teve esse comportamento. E tem aquele comportamento e antes ainda dá uma entrevista dizendo, Colo-Colo, tô aqui, vem me buscar que eu jogo a Libertadores. Então, assim, eu já briguei muito com o pessoal da imprensa, já tive embate, teve cara que deturpou a minha imagem, eu tive problemas. Eu sei o que o jogador passa também, porque às vezes aumentam demais. Sim. Só que eu tô aqui sentado e eu continuo sendo um ex-atleta. Hoje eu sou um comentarista daquilo que eles me passam. Sim. E o que me passaram foi que o ambiente não estava bom. Porque o Vidal jogar aquela chuteira daquele jeito e dar uma declaração... Tanto é que o Flamengo mutou ele. Ou não mutou? Mutou. Se mutou é porque ele teve um comportamento errado. Tô errado, Pascoal? Não, está certo. E assim, o treinador deu declaração e alguns jogadores deram declaração e o rendimento do campo me mostra que a coisa não está encaixada. Então assim, porque tem jogador que fica meio bravo com a gente, sabia? É lógico. Fica bravinho, assim, os caras parecem que não jogaram jogaram bola. Não, tá tudo ótimo. Parece que os caras não jogaram bola. Eu não tenho uma linha de criticar, desrespeitar nenhum jogador de futebol, porque eu fui. Eu respeito todos eles e a minha crítica é sempre construtiva em cima daquilo que eu enxerguei. Eu não estou falando do caráter de ninguém. Eu estou falando do ambiente que eu estou vendo. E o ambiente não está legal no Flamengo. Apesar da declaração... É que vocês da imprensa, Pascoal, vocês da imprensa são terríveis. Não, eu acho que o Gabigol está vestido na camisa 10. Né? Ele finalmente se comportou como camisa 10, como o presidente pediu para ele. Né? Para vestir a camisa 10, você tem que ter outro tipo de comportamento. Aquele comportamento que você tinha não interessa para vestir a camisa 10. Você vê, não está mais com o cabelo platinado. Mas aí não tem nada a ver, Está jogando... né? Mas está tudo incorporado. Tudo incorporado. Ele está mais para os jogadores dos anos 80, 90 do que para o jogador de 2022. É a chuteira preta, é o cabelo arrumado, é a declaração que ele dá depois do jogo. Tudo faz parte do... Já a parte do carnaval, tudo faz parte do enredo. Deu para reparar? Tudo faz parte do enredo. Qual é o enredo? Gabigol, camisa 10, craque do time, leva a camisa do Zico. Tudo isso está dentro do panorama. E ontem ele teve uma ação... O Gabigol só tem 24 anos, 25 anos no máximo. Veja qual é a idade dele. Se tiver 25 anos, é barbada. Então, o que ele faz? Ele incorpora tudo isso. Acho que é 26. Né? Ele tira... 26. Sabe o que ele fez? 26. 26. Ele tirou a pressão do treinador. Tentou. Tirar a pressão do treinador. Certo, o torcedor. É o Gabigol. O torcedor. É o Gabigol que está falando. Puxa, é o Gabigol. Ó. Ele falou que o treinador é legal, que os caras gostam dele no treino, que ele dá bom treino. Deu para entender? Sim. Então o que ele falou pro torcedor do Flamengo? A gente está com cara. Mas ele falou muito maior do que isso. Ele dizer que o treinador está lá no Flamengo e tal, eles vão fazer o que o treinador pede, isso é legal. Mas o que ele falou? Aqui quem manda é a camisa do Flamengo. Nós jogamos pelo Flamengo. E aqui vale a camisa do Flamengo. Então, gente, isso é o cara que é o capitão, é o cara que é o camisa 10, é o cara que é o craque do time. Não jogou nada ontem. O Gabigol jogou nada, hein? Jogou nada. O Pedro jogou pra caramba. Ele jogou nada, o Gabigol, ontem. Tem que falar a real. Jogou nada, mas teve postura.
Teve postura. Isso é interessante. E o Flamengo... Isso vai contra a imagem deles também, né, Pascoal? Porque o que parece que irrita o Gabigol, e quando ele fala assim, toda hora a mesma coisa, é porque isso aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu com o Renato em um momento, aconteceu com o Domi, com o Paulo Souza. E eu acho então, que é algo... tem muita gente da imprensa como um todo falando desse ambiente. Isso, agora vem com o Vitor. Então, assim, parece ser... É porque quando ele fala que cansa, é assim, quando o Flamengo não joga bem, esquece um pouco a questão técnica, tática, e aí é mau relacionamento com o treinador, seja por vários motivos, né? Então, a gente já viu isso acontecer no Flamengo. Então, quando o Flamengo teve sucesso, então com o Jorge Jesus, o time rendia e o relacionamento era ótimo, né? E aí a gente vai tentar fazer o melhor porque a instituição é maior. E aí ele entra nesse questionamento de que, o relacionamento com o Vitor Pereira é muito bom, a gente se dá muito bem. É muito cedo para ele falar isso, Dani. É uma construção ainda. O Vitor está há um mês no Flamengo. Então, você não consegue ser melhor amigo de uma pessoa em um mês. Você entende, você aceita, você tenta conhecer. Mas quando o Gabigol fala, não, a gente gosta muito do Vitor Pereira, a gente confia muito nele, isso é realmente para passar para a imprensa que esse assunto cansou, né? Porque é muito pouco tempo. O Dorival, por exemplo, o Dorival passou no Flamengo, os jogadores têm um respeito por ele, uma admiração. Isso foi construído. Eu sempre falei isso. O Vitor Pereira, além da questão tática que ele vai trabalhar, a gente pode entender se ele é bom treinador para o Flamengo ou não, ele teria que construir essa relação. E aí, em cima do que o Zinho falou que a gente teve lá dentro, as informações que vieram do Vitor no Corinthians, e os atletas se falam, eles se colocam no lugar, não são as melhores. Então é lógico, quando o treinador faz aquele movimento, sai do Corinthians daquela forma e vai para um outro clube, os jogadores do Flamengo vão recebê-lo pelo tamanho da instituição, como o Gabigol falou. Mas a confiança, aquele elo que é criado no meio dos atletas de comissão técnica para as coisas funcionarem, isso com o Vitor Pereira teria que ser muito bem construído o relacionamento pela história que os jogadores escutavam de jogadores do Corinthians, que a gente vai acompanhar também o depoimento do Fagner. Vamos. Então, é uma relação. Eu não acredito que o Flamengo jogou mal ou perdeu, porque os jogadores não gostam da pessoa Vitor Pereira. E isso é muito cedo. Mas que eles não estão entendendo a maneira como o Vitor quer jogar. E o Vitor também ainda não entendeu como ele pode melhor extrair desses jogadores. Isso, para mim, é muito claro. Para mim, tem uma visão muito clara. De quê? Qual jogo o Flamengo jogou bem antes da partida contra o Al Hilal ontem? Qual jogo o Flamengo jogou bem? Qual jogo o Flamengo jogou bem? E o Flamengo jogou... fez... Jogou 5 jogos. Acho que 3 jogos com o time principal. Não, 5 jogou jogos, bem. 3, 4 jogos. Jogou bem. Nenhum. É que não é muito parâmetro, né? Não é parâmetro. Sim, mas não jogou. Então, mas não jogou. Eu ia porque falar meteu da 5-0 no Nova Iguaçu com um time mesclado. Ele começou com metade time titular e depois substituiu. A questão é que o único confronto... Aí meteu 4 também, acho que na Portuguesa. Na Portuguesa, eu ia lembrar desse jogo. É que o único confronto real que existiu, pensando em nível técnico, para o Flamengo antes da final do Mundial foi com o Palmeiras. Jogou melhor contra o Palmeiras do que no Mundial. A grande avaliação do torcedor do Flamengo era o Palmeiras. Vamos ver como é que o time vai reagir contra o Palmeiras. E perto do que jogou ontem... Não, jogou melhor contra o Palmeiras do que ontem. Jogou melhor do que ontem. Ontem agora, as situações do jogo ontem... A gente que... Você é da bola há muito tempo, você trabalhou lá dentro do futebol também, e a gente, como ex-atleta, momentos do jogo, situações que acontecem no jogo, complicam esse rendimento. Você tomar o gol logo no início, numa decisão que você é o grande favorito. Aí você tem que se recuperar. Aí um time bem armado, bem montado, que é o do Al Hilal. O Flamengo teve dificuldade. Muito bem arrumado. Aí o Flamengo consegue o empate. Eu falei pro Capita, Capita, por mim acabava o primeiro tempo. Sim. Porque o Flamengo tá com essa coisa que ele é o favorito, tem que ir ganhar de qualquer jeito. Não, empatou. Tem mais 45 minutos. Aí sabe? Toma o gol, falta essa coisa. Toma o gol e é expulso. Isso muda o jogo. Contribui para o time jogar mal como jogou. Agora, aí vem o treinador e mexe mal, piorou. A contribuição do treinador foi enorme. Sim. Na minha avaliação. Eu também acho. Começa com o lateral esquerdo.
Senão, você tem os caras experientes, os caras que têm rodagem, os caras que já ganharam títulos internacionais, eles sabem muito melhor. A gente tem 2 caras aqui que ganharam, campeão do mundo, aquele é campeão do mundo com o Corinthians, esse é campeão do mundo com a seleção brasileira. Então, para mim, falar isso é muito fácil. Os caras rodados, os caras que são experientes, os caras malandro da bola, como eles dizem, os próprios jogadores, esses caras têm que estar em campo. É lógico. Felipe Luiz, não tô legal, professor, mas você vai começar. Por quê? Porque assim, vai a bola nele, entendeu? E não é nem só isso, Pascoal, é a questão do sistema defensivo mesmo. A gente falou ontem, 7 gols em 2 jogos. O Felipe dá mais proteção. Sabe como se comportar. Aí, vira o jogo. O treinador faz um banzé do gato. Fez um banzé do gato no meio-campo do Flamengo. Primeiro ele tirou o debochado, depois ele tirou o Everton Ribeiro. E aí quem ia armar o time? Gabigol vem buscar a bola aqui no volante ou no zagueiro. O Davi Luiz saiu para jogar de meia. Vocês repararam isso, não? O Davi Luiz saiu para jogar. Aí não funciona, gente. Aí, como diz lá um amigo meu, não tem tatu que a resiste. Não tem quem suporte um negócio desse. Sim. Não tem quem suporte. Aí o Flamengo não suportou. Não deu. Falta criatividade, faltou qualidade, faltou finalização. Tem um monte de coisa que faltou pro time do Flamengo. E faltou capacidade pro treinador também. O Flamengo conseguiu se auto-sabotar. Da seguinte forma, tirou um treinador campeão 2 vezes. Sim. E trouxe um vice-campeão. Eu acho que... Aí você espera que o vice-campeão transforme o time que é campeão em campeão novamente. Só que ele tem menos... Muito obrigado. Só que ele tem um menos de um mês para fazer esse time que já era campeão e tinha estrutura de jogo. E o quartinho, quartinho que ele ia pintar uma vez por vez, ele pintou uma vez só. Merece uma explicação dessa direção do Flamengo. Então, mas qual é o verdadeiro motivo? Vendeu o João Gomes, que era o único que marcava. Dani, a diretoria não falou disso abertamente, mas a gente apurou. Você conhece gente dentro do Flamengo, eu conheço gente dentro do Flamengo, o capitão conhece gente dentro do Flamengo. A história achavam que o Dorival fez um bom trabalho no sentido de levantar o grupo e encaixar numa maneira de jogar. Mas não gostaram do desempenho nas finais. Achavam que ele não conseguiria extrair mais a partir dali. Essa é a conversa interna. Eu discordo, e eu fico muito à vontade para discordar agora, porque eu já discordava antes. Eu achei que o Dorival não deveria ter sido demitido. Sim. O que eu quero dizer, Dani, é o seguinte. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores. O Flamengo é o time que dá mais repercussão. Mas a torcida também não queria mais o Dorival. Boa parte. Isso que é o mais estranho. É? Vamos. Queria quem? Então, aí é que tá. Queria o Guardiola. JJ não. JJ não volta. Eu quero saber o seguinte. Não queria o Dorival, mas vocês queriam o Vitor Pereira? Aqui. JJ? Que eu volto a falar. Eu não acho ele mau treinador, não. Tá? Não, nem eu. Não acho ele mau treinador, não. Ele tem a ideia dele que não encaixa com esses jogadores que o Flamengo tem. Tá faltando ele dar espaço atrás. A ideia dele não encaixa com os jogadores que ele escala. Porque ele tem elenco para ter a ideia dele e colocar em prática. Mas aí ele vai ter que barrar jogador que é campeão. Aí é um outro BO que ele tem que resolver. É um outro problema dele. Aí é o que eu tô te falando, Pascoal. Aí se ele vai tirar o Gerson, se ele vai tirar o debochado, aí é um problema que ele vai ter que resolver. Eu cheguei aqui no programa, vocês já são do programa. Eu vou chegar querendo mudar o negócio? Peraí, eu vou sentar aqui, vou escutar o Pascoal, vou ver o que ele tá falando, como é que é. O cara chegou no clube que é campeão. Aquele elenco ali é campeão de tudo. Ele não pode chegar já querendo mudar tudo. Então... E a linha dele de relacionamento é uma linha mais fechada. E assim, infelizmente ou felizmente, esses jogadores do Flamengo, eles funcionam de uma outra forma, né? É por isso que os treinadores tiveram muita dificuldade para trabalhar no Flamengo e outros tiveram muita facilidade. Então, eu acho que isso, até nisso, assim, ele é bom treinador? Ele é. Ele estava acostumado no Corinthians a montar o Corinthians de uma forma. O Corinthians tinha um time que ele, em muitos momentos, focou naquele 1-0 é o resultado dos sonhos. Porque não tinha elenco para jogar da maneira que ele queria. Conseguiu se sair, mas ele conseguiu se sair bem com relação a isso. Aí essa formação, um time mais defensivo. O que me chama a atenção dele, que toda a declaração do Vitor é com relação ao sistema defensivo. Então, assim, quando foi perguntado por que ele tirou a Arrascaeta e deixou o Everton Ribeiro, a explicação foi porque o Everton Ribeiro consegue equilibrar o time defensivamente um pouco mais.
Então, assim, as declarações dele são todas voltadas para o sistema defensivo. É lógico que ele detecta que o Flamengo tem problemas de velocidade, de recomposição, que o time não pode ficar tão aberto. Mas o torcedor do Flamengo, Dani, ele olha para o Flamengo de uma outra forma. O Flamengo, ele se consolidou desse jeito poderoso porque era um time que os adversários tinham medo de atacar, porque entendiam como é que o Flamengo, e o trabalho que ele daria com relação ao sistema defensivo do adversário. Então, assim, é uma série de fatores que a gente vai ter que entender com o tempo, se o Vitor Pereira ficar, como ele vai conduzir. Se o Vitor Pereira for o mesmo Vitor Pereira do Corinthians, na questão de tentar arrumar o time, como arrumava no Corinthians, e principalmente de relacionamento, as coisas não vão funcionar, Dani, não vão funcionar. Porque esses jogadores, eles têm uma outra forma de condução do dia a dia. Eu acho que isso, em um espaço de tempo curto, faz muita diferença. Ele quis mudar muito. Ele manteve os jogadores, mas quis colocar uma outra filosofia. Isso incomoda os jogadores porque o tempo é muito curto. É muito curto para você mexer, é menos de um mês para a competição mais importante do Flamengo. Por isso que eu, debatendo com o meu companheiro que estava falando, a direção tem que dar uma explicação. Tem que dar. Por que não? Sim, claro. Eles não são dono do Flamengo. Sim. O Landinho, o Marcos Braz, quem quer que seja, não são dono do Flamengo. Eles estão administrando o maior clube do Brasil. Sim. Em termos de número de torcedores, sim, desse momento que vive financeiro. Então, eles devem explicação, sim, por que não? Sim. Olha, vai lá e fala, eu tirei por isso e... Ah, porque a gente tem que estar especulando. Não, eu conheço uma pessoa no Flamengo, me falou que foi isso. Mas por que não? Junta ali o Landinho, o Marcos Braz, o Spindel. Eles não sentam lá para apresentar os jogadores, os treinadores, discursar quando ganha? Olha, para acabar a polêmica, não ficamos com Dorival por isso. Tem esse motivo. Enxergamos no Vitor Pereira isso. Agora, isso vai acontecer. Agora, outra eles não coisa. falaram por que eles não ficaram com o Dorival? Ou então tem que assumir. Erramos. Nem pro Dorival eles falaram. Erramos. Nosso planejamento foi errado. Não entendemos que um Mundial tão próximo que o treinador ia chegar e ia querer mudar em um mês uma formatação sem mexer nos jogadores. A não ser que ele barrasse alguém. Ele não barrou, porque também não tinha condição de barrar o quarteto. Sim. É porque o planejamento é diferente, porque assim, quando você tem um campeonato tão importante no começo da temporada, o planejamento é diferente, né? E eu vou falar isso por quê? Porque eu joguei o Mundial no Corinthians em 2000, no começo do ano também. O time era campeão brasileiro, só para a gente fazer um parâmetro com relação a isso que é importante. O Corinthians foi campeão brasileiro em 99. O Corinthians, e aí jogaria esse Mundial de Clubes no Brasil no começo de janeiro. O planejamento foi mantido para você fazer essa competição. Então, assim, imagina só, o time veio 99 inteiro jogando, e aí tem um desgaste, mas aí foi feito um planejamento, uma pré-temporada, priorizando o Mundial. Então, assim, a gente está em fevereiro, né? E aquele foi no começo de janeiro. Então, mas o planejamento do Corinthians, ele foi feito entendendo que saiu de uma competição e tinha outra. Então, essa folga que os jogadores, que eu não, porque eu cheguei da Ponte, mas essa folga que os jogadores que jogaram 99 foi depois do Mundial. Depois tiveram um tempo de folga. Então, esse planejamento do Flamengo, ele foi errado. E aí, por que passa o Dorival nisso? Porque se o Dorival permanecesse no Flamengo, ele ia entender tudo o que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro, os desgastes dos jogadores, o tempo de férias, e esse planejamento já teria sido feito pela comissão técnica que o Flamengo não teve. Então, o Flamengo ficou com um buraco de comissão técnica. Entendeu? Aí o Flamengo volta um pouco. O time volta, o treinador não volta. Exatamente isso. Fica um tempo ali. Exatamente isso. Deixa eu contar um negócio. Então, o planejamento foi errado para essa competição. O presidente falou que o time chegou cansado. Deixa eu contar um negócio. E nesse Mundial, o Flamengo não chegou. Na zona mista, agora depois Mundial, o Flamengo chegou desmotivado, Pascoal. Rodrigo, jogador brasileiro do Real Madrid, ele deu uma declaração agora, depois do jogo contra o Al-Ahly, a vitória do Real, dizendo que ele esperava mesmo o Al-Hilal na final e não o Flamengo. Olha aí, ó. As aspas estão na tela. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Tava todo mundo apostando no Al-Hilal mesmo. A gente já esperava enfrentar eles na final, Pascoal. Mostra a sinceridade do Rodrigo, né?
A visão dele mas ali parece que não é só a opinião dele, pelo que ele está falando. Ele coloca como se fosse o time do Real Madrid. Aí eu queria ver se o Vinícius Júnior concorda com ele. A aposta do Real Madrid, né? Em ser o Al Hilal o adversário. Não acredito. Não acredito. Eu não sei se era para tirar um pouco da pressão do Flamengo ter sido derrotado, mas ele é um jogador revelado pelo Santos e não pelo Flamengo. Tirar a pressão? Essa declaração, ela tira a pressão? Essa declaração, ela bota a pressão. Al Hilal é menor. Eu acho que tem até uma cutucada. Né? Isso aí. Tem Vou mais por esse lado. Ele é novo, é lógico. O Rodrigo tem razão. Ele tem uma personalidade, eu gosto particularmente dele, mas isso é uma cutucada, né? É tipo assim, o que ele tá falando é tipo, não é, calma, que não é isso aí, não. Será que é por conta a gente tá olhando pro outro. Exatamente, tem a ver com aquilo. Sim. Do Marcos Braz. Isso é uma cutucada. Eu duvido que se parar o Vinícius Júnior, duvido. Que vai falar a mesma coisa, eu também. Não, eu particularmente achava que ia dar o Al Hilal mesmo, que era o favorito contra o Flamengo. Será que tem a ver com isso? Vamos ouvir o Braz sobre isso também, porque ele explicou, ele falou sobre essa declaração de vestiário. Eu quero ouvir mais vocês, mas só para o Braz explicar, né? Quando ele canta lá, o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, foi criticado, falou sobre a saída do Mundial e falou sobre outras coisas também. Peraí, falazinho. Não. Só para voltar, o Rodrigo disse isso. Você viu o Michael, o que falou quando saiu? Michael, quando ganhou o jogo e ia enfrentar o Flamengo, você viu o que o Michael falou do Flamengo? Vai ser duro segurar esses caras. O Flamengo, não dá não. Esses caras também muito. Então, se os caras do Al Hilal reconheciam o Flamengo, como é que o Rodrigo vai falar que o Real Madrid todo estava achando que o Al Hilal... Tô com um capita. Deu-lhe uma cutucada. Foi. Será que foi pra você, Braz? Fala, Braz. A derrota, ela tem o seu significado, essa aqui, com certeza, pela expectativa em relação à possibilidade de você disputar um título mundial, evidente que ela dá ainda uma grandeza maior nessa tristeza. Agora, é futebol, você não adianta ficar aqui dando desculpa, mas também eu não posso passar direto sendo perguntado por você. Então, estou fazendo o meu papel, infelizmente, mais uma vez, não era o que a gente planejava, não era o que planejou, mas a gente tem que chegar e ir em frente. Estamos no começo da temporada, que a gente ainda tem muita coisa para disputar até o final do ano. E infelizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. Isso aí, eu acho que a situação de a gente ter um campeonato mundial que se estendeu até o final de dezembro, e eu acho que isso aí, não é desculpa, mas eu acho que isso aí foi um agravante. Em relação ao negócio do Real Madrid, eu acho que o futebol está muito chato e todo mundo contribui está contribuindo com essa situação de ser tão chato o futebol. Isso aí acontece, foi em cima de um título. A tristeza que a gente estava, a tristeza que eu estou hoje aqui era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal. Longe de ser desrespeito, eu acho que até vocês, a própria imprensa, deveria, ou poderia, não deveria, deveria muita, mas poderia entender, analisar o que é uma brincadeira de um momento em relação ao que você acaba de conquistar um título ou uma falta de respeito com o outro clube. Eu concordo com ele quando ele fala que era um outro momento, tinha acabado de ser campeão, estava comemorando com os jogadores dele. Acho que se for por isso, não acredito que seja por isso, mas se for por isso, a cutucada do Rodrigo, porque eu também entendo assim, é um pouco de exagero. Eu acho que aí aí, com todo respeito à sua opinião, ele é vice de futebol do Flamengo. Ele é vice, Dani, exatamente ele não estava na arquibancada. Torcedor claro. pode. Ele estava no vestiário. Quando ele canta isso, Davi Luiz, a cara do Davi Luiz, fazem uma cara de vê a cara do Davi Luiz, não só do Davi Luiz, alguns outros jogadores, quando ele começa a gritar, Real Madrid pode esperar. Mas vocês veem desrespeito ao Real Madrid? Se ele tivesse gritado isso na arquibancada, o cara não vai ser vice-presidente do Flamengo se ele é torcedor do Flamengo. Óbvio. Né? Então, torcedor do Flamengo, tivesse gritado isso lá na arquibancada, espetacular. Está no papel dele de torcedor. Agora, vice de futebol e foi a TV Flamengo, não foi Foi a Flá TV que divulgou, né? A TV do Flamengo que divulgou. Então, isso cria... Hoje, o futebol hoje todo mundo vê tudo. Sim. Todo mundo sabe tudo.
Todo mundo sabe o comportamento de todos eles. E guarda para esse momento. E vai guardando, você vai guardando munição, assim, né? Guardando munição. Para chegar naquela hora e aí... Para chegar. Você acha que o técnico do Palmeiras não usou? Na verdade, era uma live do Davi Luiz ali, ó. O Davi Luiz está ao vivo e aí o Braz começa a cantar no Instagram. E aí o Davi puxa para ele e faz uma cara de não tô acreditando que ele tá falando isso, né? Mas, assim, vocês veem desrespeito. Eu entendi o que o Pascoal tá dizendo. Ele ali é o representante de uma instituição. Mas nesse momento, dentro de um vestiário com os jogadores, eu entendo que não seja apropriado, mas eu não vejo como desrespeito ao Real Madrid. Não, de respeito eu também acho que não. Agora, porque ele não joga. Ele como... Se ele não joga, se são os jogadores... Se são os jogadores... Se é um dirigente que fala isso, eu ia falar, para, fica quieto. Agora, o jogador poderia fazer. É jogador para jogador, aquela coisa. Ele como vice-presidente não é o adequado. Mas não acho que ele fez isso desrespeitando o Real Madrid. Só dizendo assim, ó, nós temos condições de te encarar. Sim, ó, não sei o quê. E aquela coisa, como ele falou... Empolgação, deu uma boleirada, né? Uma boleirada. Aquilo que a gente fala, ele é um cara mais das antigas também, ele é estilo, sem comparações, Eurico Miranda, que fazia isso, gritava, brincava, agitava. O Marcos Braz é um dirigente dessa característica, dos caras mais da antiga. Né, do futebol antigo, do dirigente antigo, que se aperfeiçoou, melhorou. É um cara que, né, faz uma administração também muito boa. Eu discordo dessa saída, né? Tenho criticado muito do Dorival, mas eles fizeram coisas maravilhosas no Flamengo. Sim. São campeões de tudo também. Agora, ali é a empolgação, a boleiragem, se empolgou e como um vice-presidente, aí nessa hora o pessoal guarda. Aí guarda e aí vai lá o Rodrigo. O Rodrigo da Cutucado. Não tava esperando o Flamengo, não. Olha lá. E aí a galera da imprensa, também, lá, tá vendo? O dirigente estava cantando vantagem antes, já pensando em Real Madrid, tinha que passar. Então, mas essa hora, eu acho que é uma hora até a hora boa do futebol, vamos dizer, de rivalidade, que você guarda, pega no pé, brinca. Isso aí faz parte, né? Tá no contexto. Agora, ele vai ganhar até a experiência com ele. Não vou fazer mais isso. Ele como dirigente, né? A gente vai resolver agora aqui no clube o problema da defesa do Flamengo. A gente vai dar essa solução aqui agora. Brincadeiras à parte, coloca pra gente, por favor, o campinho aí do Flamengo na tela, porque o negócio é o seguinte, não vai ter o Gerson pra disputar. Então é isso aí, né, galera? Então por hoje é só, né? A live aí do Flamengo, né, galera? O Flamengo aí foi eliminado do Mundial, né? Vai ter a oportunidade aí de disputar o 3º ou 4º, né, galera? O Vitor Pereira aí, meu ponto de vista, acho que foi uma bola fora aí da diretoria do Flamengo, né? Mas o Flamengo vai voltar com sangue nos olhos aí, né? Para poder disputar todos os campeonatos, né, galera? Com certeza o Flamengo vai tentar dar uma resposta no campo, né? Porque se não der, né, galera, o bicho vai pegar pro lado do Vitor Pereira, galera. Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like aí na live aí. Eu sempre vou estar trazendo lives ao vivo aí da ESPN pra gente falando aí do Flamengo, falando de todos os times aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui.